Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica dessa segunda-feira. O texto sugerido para nós hoje encontra-se em Neemias, capítulo 10, versículo 29, que nos diz assim: Firmemente aderiram a seus irmãos, os mais nobres de entre eles, e convieram num anátema e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Senhor, e os seus juízos e os seus estatutos. O tema, a lei do Senhor, foi dada pelo ministério de Moisés. Lembrando sempre que nós estamos estudando a lição de número 8, que traz por título A Lei e os Evangelhos revelam Jesus. Pois bem, irmãos, nessa altura do livro de Neemias, alguns grupos de judeus já haviam voltado para Jerusalém do cativeiro de Babilônia e agora se instalariam na cidade junto com suas famílias. E após a leitura da palavra de Deus por Esdras, fizeram então concertos diante do Senhor, nos quais juraram que guardariam a palavra do Senhor e passariam a viver segundo a lei de Moisés, segundo aquilo que Moisés havia ensinado para o povo. Compreendiam que não era apenas a palavra de Moisés, não era apenas a vontade de Moisés, o desejo que Moisés tinha para aquela nação, mas tudo aquilo que Moisés escreveu, tudo aquilo que Moisés revelou, era a palavra de Deus. Tudo que estava escrito nos 5 livros de Moisés, na chamada lei de Moisés, no Pentateuco, aquilo vinha do coração de Deus, não vinha da mente de Moisés. Não foi Moisés que, segundo o seu entendimento, segundo a sua capacidade intelectual, criou e organizou todos aqueles ensinamentos, todos aqueles mandamentos. Mas compreenderam, de fato, que aquilo viera do coração de Deus. Após passar pelo que passaram, após enfrentar o que enfrentaram e sofrer o que sofreram, voltam para a cidade, encontram ela naquela calamidade, a qual fez com que vários dos anciões que retornaram do cativeiro, ao ver aquela situação, lamentasse e chorasse, porque viram outrora a glória que foi o templo, por exemplo, de Salomão, e a calamidade com que se encontrava naquele momento. Mas estavam de volta, sobreviveram ao cativeiro, passaram pelo processo que o Senhor os impôs, que o Senhor ordenou sobre eles, sobreviveram a tudo aquilo e agora estavam retornando para a terra. Tudo isso é lindo, tudo isso é maravilhoso, mas precisa de compromisso. Os erros cometidos no passado não poderiam repetir-se outra vez. A razão que os levou ao cativeiro tinha que ser acertada, tinha que ser consertada. De forma nenhuma podia se repetir. Por isso a necessidade desse conserto. Por isso a necessidade de se observar que, embora foi escrito por Moisés, aquilo estava sob a orientação do Senhor. Era o Senhor quem estava dirigindo Moisés. Então, por isso, pelo ministério de Moisés. Foi o ministério que foi entregue pelo Senhor, o chamado de Deus na vida de Moisés, foi que produziu toda essa literatura que agora encontra-se nas mãos dos sacerdotes, que agora está à disposição do povo. Aquilo era a palavra de Deus, que é exatamente o Pentateuco que nós temos hoje. É a palavra de Deus, aquilo veio do coração de Deus. Aquilo não é, de novo podemos afirmar isso, produção intelectual de Moisés. Aquelas palavras, aqueles ensinamentos, todos aqueles concertos, todos aqueles mandamentos, toda aquela orientação,
Aquilo era a revelação da vontade de Deus para que o seu servo, o homem que o teme, o homem que o quer servir, o homem que quer estar ao seu lado e fazer a sua vontade, viva segundo esses ensinamentos. Ande segundo essas orientações. E dessa forma pode agradar ao Senhor e viver em sua presença. Observar a palavra de Deus, irmãos, é compreender que esta palavra não é de produção humana. É entender que toda esta palavra, toda esta revelação é a vontade de Deus, é a palavra de Deus, é o entendimento de Deus para as nossas vidas. Andando neste entendimento, seguindo esta palavra, guardando estes ensinamentos, estaremos de fato cumprindo a vontade do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Tenhamos todos um excelente dia. Fiquemos todos em paz.